começar. Deixa eu falar bom dia para os irmãos. E quero cumprimentar os nossos visitantes que estão aqui pela primeira vez. A irmã que vem da igreja de Sapopemba e a irmã que vem da igreja de Londrina, de Mariti, no Paraná, né? Sejam bem-vindas, fiquem à vontade entre nós. Tem a irmã Helenir, que é da igreja, a Eleni que tem vindo aqui, né? Fique à vontade, viu, irmãs? E qualquer dúvida, vocês perguntem. Se eu não puder responder, eu adio. Pastor Abel me ajuda, Pastor Maurício me dá uma colinha para ajudar vocês. Mas fiquem à vontade, por favor. Lembrando, vamos orar pelo nosso irmão senhor José Farias, cuja esposa, a dona Berenice, já foi para a glória. Abaixe um pouquinho o microfone da dona Gel, por favor. E eu achei o nosso irmão bem debilitado, precisando das nossas orações. E se possível, irmãos, se alguém puder, faça uma visita de conforto, de consolo para esse irmãozinho que está precisando muito. E orar pela Dona Augusta. A Dona Augusta tem sido uma aluna fiel, uma serva fiel. Ela vem sempre que pode em todas as reuniões da igreja. E ela agora está passando por fases também difíceis, né? E a gente pede as orações, por favor, para esses irmãos. Nós vamos começar. Antes eu queria falar para os irmãos que nós visitamos a nossa irmã Dona Bernadette, que está de recuperação pós-cirúrgica. Ela está passando bem. Só que ela disse que está com muita saudade de nós e das nossas aulas. Orem para a irmã Bernadette para que ela tenha a sua recuperação plena e que possa voltar. Eu disse para a Thaís, ligue, deixar ela conectada, porque assim ela pode assistir às aulas. Depois eu vou informar se ela foi mais uma internauta, né, das nossas. Porque a nossa aula é gravada e muita gente assiste fora da igreja, né? Então e a Thaís disse que ia fazer isso, e eu espero que ela hoje se lembra de fazer e a Bernadette não fica tão ausente de nós. Nós vamos começar então a nossa aula, nós vamos abrir o Salmo de número 27 e nós vamos ler juntos com muita alegria e autoridade o versículo de número 4 em conjunto do Salmo 27. Salmo 27, versículo 4. Vamos juntos a uma só voz? Não, eles que têm que abaixar um pouquinho lá, né? Abaixou, Almir? Acho que sim, né? Eles é que tem, porque aqui não tem como abaixar. O Salmo 27, vamos ler bem entusiasmado, porque é um salmo assim que diz tudo a respeito da nossa lição de hoje. Vamos lá? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém, Senhor. Ó Pai, que estas palavras, Senhor, seja uma continuidade em toda a nossa vida aqui na terra, para que nós possamos morar na tua casa para todo sempre. Amém, Senhor. Irmãos, hoje, agora eu acho que ficou muito baixo. Tá bom? Tá ouvindo lá? É porque senão o pessoal lá de baixo reclama, né?
Mas também o pessoal lá do fundão, se for muito baixo. Dá para ouvir, né? Tá bom? Não, o importante é que vocês estejam ouvindo, tá? Irmãos, quando aquele grande cientista, Neil Armstrong, em 1969, estava planejando ir à Lua, este cientista, antes, alguns meses, ele passou treinando e se preparando todos os dias para entrar em solo lunar. Uma coisa comum, treinar e preparar para se fazer alguma coisa com responsabilidade. E hoje eu quero convidar os irmãos, eu quero convidar esta classe, 1969, quando ele foi a primeira vez à Lua. Quero convidar todos vocês a se prepararem, para que juntos nós estejamos durante esta manhã estudando a palavra de Deus para nos preparar, ou para aprendermos a nos preparar, não para pisar na Lua, mas para entrarmos no céu. E eu vou colocar aqui para chamar a nossa atenção. Nós aprendemos a nos preparar para entrarmos no céu através da palavra de Deus. Esse é o melhor caminho para o nosso preparo para entrarmos ou para alcançarmos o lugar que nós mais planejamos, que nós mais queremos. Mas eu devo lembrar a todos os irmãos que só podemos ter o céu como garantia se ele nos for preparados e garantidos a partir da terra onde nós estamos. Como nós vamos preparar para ir para um lugar se nós não estivermos garantido este preparo a partir da terra? Então, nós temos aqui na nossa lição de hoje 2 lugares distantes: céu e terra. Então, nós vamos preparar aqui na terra para sermos conduzidos ao céu. Então, quando eu estava li o título da nossa lição, eu disse: meu Deus, pedi oração para muitos irmãos, orem por mim, porque eu acho que o assunto é de tão grande responsabilidade que eu me senti desse tamanhozinho no preparo da lição de hoje. Mas com a bênção de Deus, não foi muito fácil preparar. Mas graças a Deus nós estamos aqui e Deus tem nos abençoado. E na medida do possível nós vamos ver como vamos preparar aqui na terra para adentrarmos no céu. Obviamente que não desejamos morrer. Se eu fosse fazer uma enquete aqui, quem quer morrer? Eu acho que ninguém ia levantar a mão. Se eu perguntasse assim, quem quer dinheiro? Todo mundo ia levantar a mão, né? Mas se eu falar, quem quer morrer? Eu não quero. E eu espero que ninguém de vocês também quererão morrer. Sabe por quê? Ninguém quer morrer. Porque nós não fomos feitos para morrer. Nós não fomos criados para morrer. A morte é uma consequência. A morte é uma consequência do pecado. E é por isso que nós não queremos morrer. Então,
o não querer a morte é normal, é considerável. Mas saibam que a morte é inevitável. Quer queiramos, quer não, nós vamos passar pela morte. E é por isso que nós devemos estar preparados para enfrentá-la. A não ser que Jesus volte. Nós vamos chegar lá. Nós estamos preparados para enfrentá-la. E a lição de hoje, que nós vamos estudar, que é minha revista, vocês têm aí, né, também, deixa eu pegar a minha, porque às vezes está aqui, eu pus aqui, deixa eu achar. A lição de hoje, que é a lição de número 5, não é? Ela vai nos apresentar Jesus Cristo como o único caminho que nos leva, que nos ensina. Olha aqui, a lição de número 5. Está aqui. A nossa lição vai nos apresentar Jesus, que não, o pessoal que está nos visitando, se quiser sentar perto de outro que tenha revista, às vezes para tirar dúvida, pode sentar, viu? Pode trocar de lugar, ou alguém que esteja aí com as revistas, ofereça para os visitantes, para aqueles que não têm. Então, nós estamos comentando com os irmãos que a lição de hoje apresenta Jesus Cristo como o único caminho possível para nos conduzir aos céus. O que é que ele disse? Eu sou o caminho. A verdade, a vida. Completa. Eu sou o caminho. A verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. São palavras do Senhor. Do Senhor Jesus. E é por isso que nós hoje vamos estudar a lição de hoje para adquirirmos ou para reforçar esta certeza que nós estamos no caminho certo. Correto? Então, abra sua revista na página de número 23, lição 5. Qual é o título? Então vamos lá, devagar. Uma casa no céu. E um ministério na terra. Isso, o ministério na terra. Então, esse é o título. A nossa lição de hoje, ela está no texto básico de segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo de 1 até o capítulo 5. De 1 a 21 e depois 6 de 1 a 3. Então, meus irmãos, eu estou colocando assim. É 1 a 3. Obrigada. Porque lá na revista tem só 3 e eu queria colocar isso. Isso. Então, eu estou colocando assim, meus irmãos, porque nós vamos estudar esses dois textos no capítulo 5 e os 3 primeiros do capítulo 3. E ainda, como o pastor Abel deu a aula no capítulo 4, nós vamos ter obrigatoriamente de estarmos voltando ao capítulo 4 para entendermos melhor o capítulo 5 e o começo do 6. Correto? Uma coisa eu quero que os irmãos saibam. Cadê o microfone? Hoje nós vamos fazer diferentes. Os versículos textuais, que são os versículos que estão no texto, os que nós pedirmos para serem lidos, serão lidos por vocês. E os versículos complementares
eu vou ler. Antes eram os complementares, vocês liam e na medida do possível a gente leria, estava lendo os versículos textuais. Hoje nós vamos trocar. Então, quem gostaria de ler, de ser a primeira pessoa a ler um dos versículos textuais? E nós não queremos que o microfone fique pulando, para não ter pessoas levantando, para não perder. Então a Cida vai ler e depois vocês vão passando e vão indo até atrás, tá bom? Não. Não, na medida do possível eu vou indicar o versículo e quem estiver com o microfone vai ler. Espere, eu dou o primeiro aviso quando eu pedir que seja lido. Então vamos lá. Este é o nosso texto básico e que nós dividimos como texto básico em 3 partes. A primeira parte do básico, que está aqui, eu vou tirar daqui. A primeira parte do básico, nós colocamos aqui. Essa é a primeira parte da nossa aula de hoje. Vai do versículo 1 até o versículo 10. A segunda parte do texto básico vai do versículo 11 até o versículo 21. E a terceira parte do básico está aqui, que vai do capítulo 6, de 1 a 3. E depois nós vamos dar o título dessa parte aí. Correto? Ou vocês querem agora? Querem agora? Eu posso pôr. Essa parte aqui, na nossa lição não tem, mas nós colocamos, é exortação. Esses 3 últimos versículos da lição entra como exortação. Então vamos começar a aula falando da primeira parte, que é do versículo de 1 a 10. Uma casa no céu. Irmãos, a morte foi sempre vista como aspecto horripilante, amedrontadora. Ninguém quer morrer. Por isso nós corremos de um lado para o outro, de um hospital para outro, tomamos remédio, pedimos remédio, consultamos, corremos atrás, porque a morte é amedrontadora. Mas a palavra de Deus ensina que a partida desta vida significa a entrada no céu, na permanência e no testemunho com o Pai. Quem já assistiu os ofícios fúnebres feitos aqui na igreja, já ouviu os pastores, principalmente a reverenda Abel e o pastor Maurício, falar: ela não partiu, ela chegou. Né? Porque a partida dessa vida significa entrada, significa chegada no céu. Então a morte não é uma partida, é uma chegada. E o apóstolo Paulo, neste texto, do versículo de 1 a 10, ele apresenta pelo menos 4 razões porque nós, crentes, não devemos ter medo da morte. 4 razões, grava isso aí, porque eu deixei aqui no cantinho, 4 razões porque o crente não deve ter medo da morte. Deixa eu colocar aqui. Quantas razões? Porque o crente não deve ter medo da morte. E nós vamos ver dentro desse texto de 1 a 4, quais são essas razões. Obviamente, ou eu já disse, a gente necessariamente não deseja morrer. É uma situação que não desperta desejo nenhum.
mas nós devemos ter certeza que a morte não é uma derrota. Ela deve ser encarada como uma vitória gloriosa. E eu quero, não sei se os irmãos se lembram, que quando o meu irmão, o pastor José Pócios, esteve aqui, ele contou a história do seu campo de trabalho pastoral, e ele foi fazer uma visita a uma senhorinha, me lembro o nome dela lá no Pernambuco, chamavam de Dona Sinhazinha. E ele disse que a Dona Sinhazinha tinha 97 anos. E pela idade, ela já não podia mais frequentar a igreja, então ela demorava de ir à igreja. E ele foi visitá-la. Quando ele entrou no quarto, ela disse: ai, pastor, graças a Deus, eu pensei que o senhor chegou. Eu pensei que eu ia morrer e não ia ver o meu pastor. E ele chegou, ele é muito brincalhão, disse assim: ô, Dona Sinhazinha, a senhora já quer morrer? Disse que ela franziu a testa e falou: nem respondeu. E ele chegou e disse assim: mas a senhora, com essa idade, já fez muito, já está preparada. E aí ele foi falar sobre a morte. E ela disse assim: pastor, se o senhor veio aqui falar da morte, para! Gente, 97 anos. Ninguém. É um desejo que não desperta na vida de ninguém. Mas nós devemos ter certeza que a morte não é uma derrota. Ela deve ser encarada como uma vitória, como vitória. Então vamos ver as razões. A primeira razão porque nós não devemos temer a morte é porque ela inicia uma morada eterna no céu e encerra uma morada provisória na terra. Essa é a primeira razão. Deixa eu tirar isso daqui. Não, eu termino. Eu sou muito estabanada, viu, gente? Parece que não é, mas eu sou. Tudo que tiver na minha frente eu levo. Sempre foi assim. Deixa eu tirar daqui. Então, a primeira razão. Foi o que eu falei? A primeira razão são 4. Ela o quê? Ela inicia? Inicia uma morada uma morada eterna. Isso. Começa uma morada eterna. Começa uma morada eterna. O que quer dizer eterna? Para sempre. Então a morte começa uma morada eterna no céu. Daqui você já fala que é N. E termina o quê? Termina uma morada provisória. Provisória na terra. Então, por isso, essa é a primeira razão, porque nós não devemos temer a morte. Porque ela começa uma morada eterna no céu e termina uma morada provisória aqui na terra. A nossa morada, a nossa passagem aqui é provisória. Nós não estamos aqui para sempre. Então, essa é a primeira razão, porque nós não devemos ter medo da morte. Leia os 2 primeiros versículos. Acompanha os irmãos, faz favor. Sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Isso. Então aí, o texto diz que se a nossa...
os 2 primeiros versículos de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 e 2. Diz que a nossa casa terrestre é um tabernáculo e que preste bem atenção no texto, se esse tabernáculo se desfizer, nós vamos ter o quê? Um edifício. Então o apóstolo Paulo usa aqui 2 termos que se contrastam. Quais são os 2 termos? Casa e edifício. Depois, então, aqui nós temos 2 termos que se contrastam, que é tabernáculo, não é isso? Cida, leia de novo aí, só o comecinho. Tabernáculo e... Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Um edifício. Então ele usa 2 termos que se contrastam. É o tabernáculo e o edifício. O tabernáculo aqui pode ser casa, pode ser tenda, pode ser corpo. Sabemos que esse tabernáculo, que é uma casa aqui na terra, pode ser uma tenda e é o nosso corpo. E edifício só tem a palavra edifício. Porque na Bíblia que ela leu tem casa e tabernáculo. E tabernáculo. Casa terrestre deste tabernáculo. Deste tabernáculo, que é o nosso corpo, que também significa tenda, porque casa e tenda é o lugar onde a gente habita, né? Então, e edifício, são 2 palavras quando eu falei tabernáculo e edifício, enquanto o primeiro, que é a casa ou a tenda, é usado para descrever uma construção provisória ou uma habitação provisória e temporária, porque a casa ou a tenda ou o tabernáculo hoje pode estar aqui e amanhã pode ser tirada, né? Ela pode ser, a tenda é feita de lona. E por isso que ele fala lá, e se desfizer, usa a partícula aí condicional, né? A partícula passivadora condicional. E se isso se desfizer, e se essa casa sair daqui hoje, ela pode ser montada em outro lugar, né? Chegaram nos vizinhos lá. Eles tiraram os barracos lá da cidade de Tiradentes e foram montar nos terrenos vazios que tem perto da nossa casa. Eles tiraram de um lugar e passaram para o outro de um dia para a noite. E estão morando. São tendas, são casas provisórias e temporárias que hoje está aqui e amanhã elas podem não estar. Já o segundo, entendeu esses 2 aí? Já a segunda palavra contrastante é edifício. Edifício é usado para descrever uma habitação permanente, com uma estrutura sólida que não é removível. Um edifício não pode ser tirado assim de um dia para o outro, né? Ela é fixada, ela é um edifício, uma estrutura sólida e não pode ser arrancado de uma noite para outra e passado para outro lugar. Então é essa a descrição que a palavra de Deus faz das 2 palavras, tabernáculo e edifício. Mas diz o apóstolo, se isso vier a acontecer, o que é que nós temos? Um edifício que não foi feito por nós.
que não foi feito por mãos de homens, né? Um edifício que não é removível e não foi feito por mãos de homens. E também não é temporário, porque ele é eterno. Os irmãos estão entendendo como é gratificante a gente estudar a Bíblia com minúcias? Porque ele não é removível, não é temporário, ele é permanente, ele é eterno. E o apóstolo Paulo, ele quando fala isso, ele tem em mente esses dois pontos aí. Ele está falando na sua mente, ele está falando sobre o nosso corpo, que o nosso corpo é esse tabernáculo. A Bíblia diz que nós somos estrangeiros, que nós somos peregrinos nesta terra. Somos peregrinos em terras estranhas. Este mundo não é o nosso lar. Este mundo não é a nossa casa permanente. Nossa pátria está nos céus. Vou ler um versículo complementar que diz isso. Pois a nossa casa está nos céus, onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa casa permanente está no céu e nós estamos aqui aguardando o Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Está em Filipenses 3:20. Essa é a primeira razão porque nós não devemos temer a morte. Lá no versículo 4, no versículo 18 do capítulo 4, o pastor já falou sobre isso no domingo passado. No versículo 18 do capítulo 4 de 2 Coríntios, diz que na morte nós trocamos uma tenda por uma mansão. Na morte nós trocamos um casebre que se esmigalha, um casebre que é falso, que é frágil, por uma casa feita não por mãos de homens, mas eterna. Vocês citaram casebre, casa não feita por mão de homens, mas ela está bem explicada lá no capítulo 4 e foi dito na última aula, né? A Bíblia diz que nós somos estrangeiros. É 18, 4:18. Isso, trocamos um casebre frágil, que é temporal, que foi da aula passada. Entenderam? Então, primeira razão porque nós não devemos temer a morte. Posso passar para o segundo? Nossa pátria não é do céu. A morte coloca fim em todos os nossos sofrimentos. Por isso nós não devemos temer a morte, porque ela põe fim nos todos os nossos sofrimentos. Esse é o segundo ponto. Esse eu posso apagar? Então aqui, essa casa aqui é temporária. Eu vou colocar aqui. Porque não devemos ter medo da morte? Porque o quê? Isso, ela põe fim aos sofrimentos. Quem vai ler agora? Olinda. Então, vamos lá. Nós não devemos temer a morte, porque ela põe fim em todos. Quem é que não quer sofrer, né? Então, não deve ter medo da morte. Lá nós vamos ter saúde, não vamos ter doença. Leia 3 e 4. Se todavia fomos encontrados revestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos,
mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Obrigado. Então, aí os dois versículos seguintes. Já no capítulo 4, voltando à lição do pastor Abel da aula passada, Paulo vinha falando, capítulo 4, versículo 16, eu não vou ler porque já foi explicada pelo pastor e nós estamos com a aula bem fresquinha na nossa cabeça, né? E todo mundo entendeu muito bem, não vamos ler os textos do capítulo 4. Então, os versículos 16 e 17 do 4, Paulo vinha falando de um corpo que se deteriora. Me lembro bem que o Eldo achou essa colocação um pouco temerosa e ele falou assim, mas por que momentânea, que a gente sofre tanto? O pastor Abel disse que o corpo se deteriora de uma momentânea tribulação. Nós temos um corpo que deteriora e passamos por momentos momentâneos de tribulação. Para muitas pessoas, a dor é muito terrível. Os problemas surgem de uma hora para outra e nos tira o sono. Quantas vezes nós já ficamos sem dormir por causa de problema? Quantas pessoas... Ontem eu conversei com duas amigas. Todas as duas, durante a conversa, reclamavam de dor. São coisas terríveis. Então, são tribulações que nós passamos. Dores terríveis. Problemas que não passam. Mas nós enfrentamos durante o tempo que nós estamos aqui nesta terra. Mas isso nós estudamos no capítulo 4. Mas quando nós vamos para o capítulo 5, no versículo 4 do 5, que a irmã Olinda acabou de ler, que os irmãos acompanharam, diz que neste tabernáculo, que é tabernáculo, quando eu falar tabernáculo, que nesse corpo nós gememos. Olha a frase que ela leu lá. Neste tabernáculo nós gememos angustiados. No versículo 4, nós gememos angustiados. Para muitas pessoas, a dor é uma angústia. A doença bate na nossa porta sem ser convidada. Ela age na nossa vida como uma intrusa. Ninguém chama a doença, ela vem. E quando ela vem, ela bate lá e fica. E nós precisamos correr. E nós precisamos cuidar. Nós chamamos, nós queremos ficar doente? Não, a doença vem de repente, de uma hora para outra. Por isso que nós temos que estar preparados. Irmãos, quantas pessoas com problemas de alma? Quem lembra do sermão do domingo passado? Tem almas cheias de carrapatos. Lembra? Precisa tirar um a um. Precisa ter paciência para tirar as doenças de alma que tantas pessoas têm. Nós precisamos ajudá-los com paciência a tirar esses carrapatos que perseguem estas pessoas. E nós enfrentamos depressão. Foi dito que tem uma irmãzinha nossa que está em coma por causa de uma depressão. Problemas familiares e tantos outros que nós temos aqui nesse tabernáculo, ou aqui nesse corpo, ou aqui nessa tenda frágil. Mas veja o que é que João diz, no livro de Apocalipse, ele diz: bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, assim diz o Espírito, o Senhor, para que descansem de suas fadigas.
Então, nós não devemos temer a morte, porque aqui nesse corpo nós sofremos. Mas se morremos no Senhor, nós vamos descansar de todas as fadigas. É isso que a palavra de Deus nos mostra. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Nesse novo céu, Deus enxugará todas as nossas lágrimas. Não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Por isso, não devemos temer a morte. É o segundo ponto. Que capítulo de Apocalipse? Apocalipse 14, versículo 13. Tá? Pode perguntar, né? Então, posso passar para o terceiro ponto? A terceira razão porque não devemos temer a morte. Escreve a palavra fim aí no punho. Aonde? Ah, obrigada. Eu estou correndo por causa do... Por isso que eu estou comendo as palavras, porque a gente... Fim aos... Obrigado. Quando eu faltar, vocês me corrigem. Terceira razão porque não devemos temer a morte. Vai preparando quem vai ler, viu? A Cleo. Então, a terceira razão porque não devemos temer a morte é que ela significa, olha, a morte significa o resgate, o nosso resgate como propriedade de Deus. Olha que bonito. A morte, não devemos temer a morte porque ela é o nosso resgate por Deus. Deus está nos resgatando. É resgate de Deus. Então, nós não devemos temer a morte, porque ela é o resgate da propriedade de Deus. Nós não somos de nós mesmos. Nós somos uma propriedade de Deus. Veja, acompanha o texto, 5 a 8. São 3 versículos. Quem vai ler, Cleonice? 5 a 8. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto. Tá ligado? Pois, na verdade, o que estamos neste tabernáculo... É o 5? 5 e 5 a 8, né? Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, ortogando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Obrigado, amém. Gente, o versículo 5 diz que o Espírito Santo é o quê? O Espírito Santo é o quê? Penhor. Deixa eu colocar aqui. São palavras que a gente precisa entender. O Espírito Santo é o nosso penhor. A palavra penhor, aí do versículo 5, que o irmão pode acompanhar, ele diz que o Espírito Santo é a garantia que Deus se compromete vir buscar seu povo com segurança e lhes dá uma herança final. Esse termo penhor era usado nas transações antigas, naquela época, tinha o significado de depósito. Hoje, ainda existe o penhor. Se você é fiador de uma casa, se você
você assume aquela fiança dando a sua casa como penhor. Então, se o aluguel da casa, porque você foi fiador, se o aluguel não for pago, a sua casa vai para leilão, porque ela era um penhor. Quando a gente é fiador, você penhora a sua propriedade. Se o fiador não pagar, você penhora a sua casa. Então, é uma coisa muito séria que é baseado nesse texto. Penhor é um depósito. Se você aluga e não tem fiador, o que você faz? 3 meses de depósito. Esses 3 meses de depósito equivale a um penhor. Se você não pagar, você tem garantia de 3 meses. Vai embora, você recebe os 3 meses se você pagou certinho. Se não pagou, os 3 meses já paga, porque eles dão prazo de 3 meses para o despejo. Quem conhece, eu nunca aluguei, mas eu sei que é assim, né? Eu já li e eu sei que é assim. É um prazo de 3 meses. Passou 3 meses, despejo. Por isso tem o depósito ou tem o fiador como penhor. E aqui na Bíblia diz, quem é o nosso penhor? É o Espírito Santo, é o nosso penhor. Isso é a garantia que Deus compromete vir nos buscar, porque nós somos o quê? Propriedade dele. Então, ele deixou o Espírito Santo como um depósito, como um penhor, garantindo que ele vem nos buscar, porque nós somos sua propriedade. Esse penhor é o selo? No selou? O Espírito Santo é o selo. Então, você tem o selo do Espírito Santo, você é marcado, você não é propriedade sua, você vai ser retomada para o seu dono, que nós somos propriedades de Deus. Paulo diz aqui que o Espírito Santo constituiu a primeira parte do pagamento do total que nós vamos receber no futuro. Penhor é uma garantia de que o total da conta será pago subsequentemente. Eu sei que foi pago um alto preço. Mas tudo ainda não acabou. Ainda temos que receber. Portanto, diz Paulo, o Espírito Santo é essa garantia de que Jesus voltará para resgatar a propriedade que é dele. O próprio Jesus disse em João 14, 2 e 3, ele diz assim, João 14, 1, 2, 3, ele diz assim, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Aí ele vem, nos leva para que onde ele estiver, nós estejamos também. Aí eles nos toma de volta e a conta ficou zerada, né? Aí ele completa, essa conta, esse preço só será completo com a volta de Cristo, com o nosso retorno ao nosso dono. Os irmãos estão entendendo? Foi difícil para eu entender. Pastor? Foi difícil para eu entender isso aí dentro da lição, né? E eu sei como foi difícil. Para mim foi difícil, para os irmãos também que estudaram a lição. Mas como? Pode completar. Tá vendo? Que é o penhor até a volta, é a nossa segurança. Então, ele é o nosso depósito até o dia que Jesus retornar, até o resgate final. Obrigado, pastor. Então, ele vem nos resgatar porque somos suas
sua propriedade. Irmãos, o céu é um lugar, e tão logo ele esteja preparado, ele disse, vou preparar-vos lugar. E tão logo ele esteja preparado, o seu nome será chamado, o meu será chamado, nós seremos chamados. Porque o nosso lugar está sendo preparado para isso. Os versículos 6, 7 e 8, o apóstolo Paulo tem 3 opções aí nesse versículo. Agora, Linda, agora que você vai colocar a sua opção. Ele coloca aí 3 opções e nós podemos acompanhar. A primeira opção, que não é nossa opção, mas é uma opção tomada por Deus, nós temos aí 3. Ele diz assim, o Espírito Santo é o penhor, mas eu dou as opções. Nós temos, a primeira opção é viver. Achou aí? A segunda opção, qual é? Morrer. E a terceira opção? A terceira opção, gente, está aí no versículo. Permanecer vivo. Ó, então ele diz aí nesses versículos, hein? Permanecer vivo. Isso, ter bom ânimo, espere. Então nós temos 3 opções que não são escolhidas por nós, mas são opções dadas por Deus. A primeira opção é estar vivo, viver ou estar vivo. O estar vivo é ser transformado e glorificado sem passar por a morte. Aí se eu perguntar, todo mundo vai querer, né? Quer passar por a morte? Não, ninguém quer. Mas quer estar vivo sem passar por a morte? Todo mundo quer. Essa primeira opção, para mim, é a melhor. É estar vivo. O que quer dizer essa opção, estar vivo? Jesus Cristo pode vir agora e nós estamos vivos. Que bênção! Se ele descer agora, nós não vamos passar pela morte. Nós vamos receber um corpo glorificado, né? Sem passar pela morte, e vamos ser transformados e subir com ele sem passar por a morte. Esse é uma opção ótima, que eu acredito que o apóstolo Paulo escolheu essa, que eu também escolheria, não sou nenhuma boba, né? Morrer. Morrer, os 3 versículos dizem, é encontrar com o Senhor com a alma despida. Ela não leu aí? Quem foi que leu? Cleonice, né? Morrer é, Jesus não veio, mas ele nos chamou. E nós fomos para a glória com a alma despida. O corpo fica e a alma vai para Deus. É esse no sentido de alma despida, né? Que ele diz assim, a alma subirá nu, né? A palavra nu, que diz o texto. Por isso, a alma despida. Os irmãos entendem o que é alma despida? É a alma sem o corpo. Vai para Deus. E o corpo volta ao pó do que o fez. E a alma volta a Deus que o deu. Porém, despida, sem o corpo. E lá vai esperar. Dona Georgina, quando fala que vai para o pó, é aquele que os antigos falavam que vai para o Hades? Não. É o sepultamento mesmo. Então o Hades não é o sepultamento? Não, o Hades para a Igreja Católica é o espaço. É isso? Não, para nós. Ah, para nós? Não, eu ouvi uma aula sobre o Hades, que seria o sepultamento. Mas aqui na Bíblia é pó mesmo. Não diz Hades, não, vai para o pó. Eu ouvi que possivelmente, até do reverendo Heber, que possivelmente o Hades é lá embaixo da sepultura. Mas a Bíblia aqui, nesse sentido, volta ao pó.
que é o chão mesmo. E a alma já está com Deus, e depois nós vamos ver o que vai acontecer com ela lá. O terceiro... O inferno. É. Então, por isso que eu não entrei nessa... Ou então, o inferno. É. Por isso que eu não entrei, porque também não está no assunto de hoje. Permanecer vivo, quando nós falamos que a terceira opção, permanecer vivo, é nós demorarmos mais tempo vivo, se for da vontade de Deus, se for a opção de Deus, para realizarmos o nosso ministério que Ele colocou nas nossas mãos para ser feito, para cumprir o nosso ministério. Então, na primeira opção, nós clamamos. Eu vou clamar, vamos clamar? Na primeira opção, estar vivo, vamos lá, Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Porque nós estamos vivos, né? E não vamos morrer. Então, por isso que nós falamos Maranata. Na segunda opção, nossa alma vai aguardar um corpo ressurreto. E na terceira opção, Deus vai permitir ou vai nos preservar vivo para desenvolver a sua obra. Eu queria que o presbítero José Ribeiro e Sônia Ribeiro repetissem o moto do coral. Preste atenção. Cantarei enquanto eu viver. Então, o nosso Deus nos dá muito tempo para ser vivido, para nós louvarmos o Senhor. Enquanto eu viver, nós temos um ministério. Nós não podemos enterrar esse ministério porque temos idade. A vovozinha lá do Pernambuco tinha 97 anos. Deus nos conserva com 80, com 70, com 90, com 900, como foi Matusalém, porque nós temos um ministério e nós temos que exercer esse ministério enquanto vivermos. Correto? A terceira, vamos para a quarta, porque outra razão para nós estarmos vivos, qual é? O que você acha? Porque a quarta razão, porque nós não podemos temer a morte, ela significa prêmios ou recompensa, né? Nós vamos ter recompensa. Pode ser que nós vamos chegar lá. Vamos ter prêmios. Eu vou colocar aqui porque cabe várias palavras, viu, gente? Nós vamos ter prêmios. Não devemos temer a morte, porque ela vai nos oferecer prêmios. Ela vai nos oferecer recompensa quando nós chegarmos lá. Quem vai ler 9 e 10? Quem for ler, liga o microfone. Liga o microfone. Pode ler? Pode. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Isso, obrigado. Então, nós vemos aqui, irmãos, precisa deixar bem claro isso, que não se trata de salvação pelas obras. Paulo foi bem claro nas suas colocações, nesses 2 versículos, que o ser humano não será justificado com base nas suas ações, não, viu? Cada um receberá segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo.
Então, é Deus quem recompensa os cristãos por agirem com fidelidade, enquanto aqueles que forem infiéis, que nós chamamos, que forem preguiçosos, que não desempenharem os seus ministérios aqui na terra, eles serão salvos sim, porque foram chamados, mas eles não terão a recompensa. A recompensa é só para aqueles que desempenharam a função. Então é o que o presbítero Eldo chamou de galardão, né? Essa é a recompensa. Não sabemos exatamente o que são galardões, mas sabemos que ele existe. E Lucas 6, vamos ver se eu acho aqui rapidinho. Lucas 6, versículo 35, diz assim: será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para os ingratos e para os maus. Então será grande o nosso galardão. Não sabemos o que é, porém sabemos que ele existe e nos foi revelado, e será com certeza algo maravilhoso e surpreendente. Por isso o apóstolo Paulo diz: para mim o viver é ganho, né? O viver é lucro. O crente está salvo pela graça, mas deve mostrar sua salvação pelas obras. As obras é uma consequência da salvação. Eu faço boas obras porque eu sou salva. Não sou salva porque eu faço boas obras. O cristão não deve temer a morte, porque sabe que um dia, ao deixar essa tenda, ele vai receber um edifício eterno, um corpo ressurreto. Por isso Paulo afirma: fixemos os olhos naquilo que se vê, pois o que se não vê é... Fixemos os olhos naquilo que se vê, pois o que se vê é provisório, mas o que não se vê é eterno. Capítulo 4, versículo 8, que já foi dito também. E a Bíblia diz que nós somos estrangeiros e em terra estranha, que a nossa terra, que essa terra não é nossa e que a nossa pátria está nos céus. Até aí, concluindo a primeira parte, eu vou terminar, porque não foi culpa nossa a abertura se estender tanto, né? Eu acho que 11h30, mas já deu o segundo sinal, né? Mas a abertura foi muito extensa. E eles não podem nos reclamar por isso. Então vamos para o segundo parte. Tudo ok na primeira? Vamos para a segunda. Segunda parte do texto, o ministério na terra. Este ministério da terra, por enquanto, esse aqui nós vamos apagar. Posso apagar, gente, isso aqui? Ministério no céu. Ministério na terra, desculpa. Aqui nós vamos o ministério na terra. Esse ministério da terra, aqui, ele pode ser o ministério da nova aliança com Deus, da nova aliança com Deus, quanto também, Senhor, quanto também o ministério da reconciliação. Vai de quanto? De 11 a 21. Vamos, eu ia ler alternado esse texto, mas os irmãos podem ir acompanhando, porque o pessoal já está me esperando lá. 11 a 21. Irmãos, depois que o apóstolo Paulo fala sobre o estado intermediário, que é de 1 a 10, ele retorna, ele começa a se defender de algumas acusações dos seus opositores. Então, para defender dos seus opositores, ele fala sobre o seu ministério na terra.
Ele fala sobre o seu ministério na terra. Aí ele resume o conteúdo do seu ministério na terra com duas frases. Ele diz assim, porque, os irmãos acompanham do versículo 11, ele diz assim, porque um morreu por todos, logo ou assim todos morreram. Essas duas frases, um morreu por todos, não significa que Cristo morreu por todo mundo. Esse todos aí são os cristãos. Logo, todos morreram. E os que crerem. Logo, o mesmo apóstolo Paulo explica essa expressão. Ele explica, para Cristo, a morte significa ressurreição. Para Cristo, que é o todos aí. Um morreu por todos. Cristo morreu por todos que creem. Agora, a outra expressão, logo todos morreram, o apóstolo Paulo diz, isso significa viver por Cristo e morrer para o mundo. Logo todos morreram. Então nós vivemos para Cristo, mas estamos mortos para o mundo. É a expressão que o apóstolo Paulo usa aqui. No versículo 11, Paulo se sujeita junto com seus companheiros e faz uma introspectiva para averiguar se realmente a sua pregação causou efeito, se as suas palavras causaram efeitos na pregação do Evangelho e que se a sua conduta tem sido exemplar. E ele fala aí de um santo temor. Leram aí? Um santo temor relacionado ao trono do juízo de Cristo. Esse santo temor que Paulo fala aí, não é um temor exorbitante, mas é um respeito diante do trono de Cristo. Em todo tempo, Paulo mostrava sua integridade, sua responsabilidade como servo de Deus. E agora aqui nesse texto ele pede aos coríntios, e também esse pedido é estendido a nós, que nós atestemos a veracidade e a nossa responsabilidade e a nossa integridade nas nossas palavras e na nossa conduta. Gente, isso é importante. Atestemos que as nossas palavras sejam atestadas por Deus. As palavras dos adversários de Paulo eram vazias. Eles mostravam só coisas externas. Graças a Deus, o Senhor não vê o homem, não nos vê como vê o homem. O homem vê o nosso lado externo, mas o Senhor vê o nosso coração. Paulo via entre os coríntios, ele entendia e ele explicava que Deus vê os nossos corações. Por quê? Porque os seus opositores valorizavam, por exemplo, carta de recomendação. Precisa a carta de recomendação quando a gente vai para a igreja? Precisa. Por exemplo, nós viemos para Vila Formosa, o nosso pastor deu uma carta de recomendação. Pastor Abel recebeu uma carta da igreja trazendo a nossa recomendação. Se nós não fôssemos crentes, aquela carta teria algum valor? De jeito nenhum. Quem nos recomenda são os nossos atos, são a nossa conduta, a nossa palavra, somos nós como crentes. Ele mandou uma carta de recomendação dizendo assim: essa família é uma família que cada igreja tem o prazer de estar recebendo. Não valia nada essa carta se nós não fôssemos aquela família que estava dita na carta. Então, carta de recomendação
quando Paulo fala, não vale nada. Eloquência, nascida numa família judaica, visões, revelações, realizações de milagres. Eles gloriavam só em coisas externas. Isto não vale nada. Eles zombavam se não tiver Deus em frente, Deus no coração. Eles zombavam de Paulo porque Paulo não possuía. E segundo o apóstolo Paulo, isso é glória para homens. Isso é glória para os homens. E o apóstolo Paulo diz nesses versículos que a glória deve ser sempre para Deus. A glória não deve ser mérito nosso. Eu não venho aqui ensinar para a minha glória, porque eu sei, porque você sabe, porque você pode. Mas a glória deve ser para Deus. O que nós fazemos não é para nós, é para o Senhor. E o apóstolo Paulo foi bem claro nisso. Ele diz: assim, quando vocês tiverem feito tudo o que foi pedido, devem dizer o quê? Somos servos inúteis, porque não fizemos além da nossa obrigação. Versículo 13, 14 e 15 diz que não devemos estar preocupados com o que os outros pensem de nós. Não deve se preocupar com o que os outros pensem de nós. Nós devemos cumprir o nosso ministério por amor, porque Cristo nos amou. Diz o texto lá, porque o amor de Cristo nos constrange. Nós realizamos o ministério da reconciliação porque o amor de Cristo nos constrange. Quer dizer, o amor de Cristo nos incentiva a fazer, a pregar o evangelho da reconciliação. Pelo amor que Cristo tem por nós, Paulo não defende a salvação universal em ponto nenhum de todos os homens, mas ele defende a salvação só para aqueles que creem. Versículo 16 e 17. A nossa posição em Cristo, nesse ministério, deve ser porque Cristo nos amou, nós devemos cumprir este ministério. E o versículo 17 diz: somente quem passou pelo novo nascimento pode pregar a mensagem da reconciliação. E aí nós temos no versículo 17 que ela restabelece a paz entre Deus e o homem. O ministério da reconciliação, aqui nós temos o homem. Esse homem, e aqui nós temos Deus. E o nosso ministério, que é o ministério da reconciliação, ela restaura o homem e Deus. E aqui no meio, essa restauração é feita por um mediador. Quem é o nosso mediador? Jesus Cristo. Então, esse é o ministério da reconciliação. É trazer o homem caído a se reconciliar com Deus. E esse é o ministério que Deus colocou para que fosse feito por nós enquanto estamos aqui na terra, que é o ministério da terra. Este homem separado é trazido, é reconduzido a um relacionamento harmonioso pelo esforço de um mediador, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, que nos restaurou, permitindo a nossa entrada
na presença e nos concedendo, na presença de Deus e nos concedendo a vida eterna. O apelo de Deus, articulado pelo apóstolo Paulo, diz que nós devemos, como porta-voz de Deus, dar comida aos famintos. É obrigação nossa. Dar água aos sedentos. É obrigação nossa. Diz ainda, hospedar forasteiros, vestir o nu, visitar o enfermo e mais, sabendo que isso é apenas obra social. O porta-voz do Senhor diz que o mais importante são as boas novas da salvação. É explicar, é colocar este homem perdido, é colocar esta pessoa que está afastada de Deus a reconciliar, a ter uma paz com Deus. A obra social é importante? É. Mas o mais importante no nosso ministério é a salvação, ou é o aconchego do homem perdido voltando para Deus. E para terminar, os versículos de 1 a 3 do capítulo 6, que é a exortação e que é a nossa aplicação final, o apóstolo Paulo deixa bem claro que todo cristão deve possuir uma visão completa para cima. Olhar para Deus, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Então, todo cristão deve estar firmado em Deus. Mas todo cristão deve olhar para frente. Por que para frente? Porque a nossa vida continua. Nós estamos vivos. A nossa vida está continuando. E nós devemos continuar com Deus, exercendo o ministério que Deus colocou nos nossos ombros para ser ministrado. E ele ainda exorta, o cristão deve estar olhando para baixo, olhando para os perdidos, olhando para os necessitados, pois isso há necessidade. E ele diz lá, por isso nós escolhemos os embaixadores. Não é isso que fala o último texto? Por isso nós escolhemos os embaixadores na terra. E quem são os embaixadores? Somos nós. Nós somos embaixadores de Cristo. Então desenvolvamos o nosso ministério aqui na terra com temor e tremor para agradar o nosso Deus. Sejamos, pois, testemunhas de Cristo até que Ele volta, não só aos que estão ao nosso lado, mas até os confins da terra. Que Deus esteja nos abençoando nesta manhã e que nós saiamos daqui sabendo que cada um de nós tem um ministério. E esse ministério, ele vai ser cobrado de nós. Vamos ficar de pé? Essa é a hora para a gente, faz favor. Amém. Cada um, a Deus, possa ser embaixador aqui na terra, do reino, Amém, Pai. e cada um de nós, ó Deus, possamos cada dia mais te buscar em espírito e em verdade. Amém, Deus, Senhor. Conhecimento e tudo, ó Deus, nós façamos para a honra e glória do teu nome. Amém, Jesus. Muito obrigado por tudo, por essa manhã tão gostosa, ó Deus. Nos acompanhe no restante deste dia, nos guardando de todo o perigo, de todo o mal. Leva-nos em paz agora para as nossas casas. No nome santo e precioso de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Amém. Vão em paz e volte domingo que vem para...